Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estou Sabendo. Eu sou Christian Durden, entusiasta do conhecimento e do aprendizado, e no vídeo de hoje estamos prestes a mergulhar em uma história que mistura crueldade medieval com a criação de uma das figuras mais icônicas da literatura e do cinema, o Conde Drácula. Mas quem foi essa figura histórica que se tornou inspiração para uma das obras mais incríveis da literatura, além de revistas, filmes, jogos de RPG, entre vários outros produtos? A resposta nos leva ao sombrio passado da Romênia, onde um governante infame ganhou fama por seus métodos brutais e por sua sede de sangue. Para entender completamente a história de Vlad Tepes, é fundamental entendermos o contexto da época em que ele viveu. Estamos falando da Europa do século XV, um período repleto de guerras, invasões e tensões políticas. Na Romênia, que na época era conhecida como Valáquia, era constantemente ameaçada por invasões otomanas. Os otomanos, liderados pelo sultão Mehmed II, que significa Maomé II em turco, estavam em uma expansão agressiva em direção à Europa Oriental. Essas invasões criaram um cenário de constantes conflitos, gerando bastante insegurança em toda a região. Vlad Tepes, também conhecido como Vlad III ou Vlad o Empalador, surgiu em meio a essa turbulência. Ele ascendeu ao trono da Valáquia no castelo de Bran, em um período de traições políticas e lutas pelo poder, muitas das vezes entre seus próprios familiares. Vlad não foi apenas um governante, mas também um estrategista militar astuto que usou seus métodos brutais para manter seu domínio. Ele não era um conde, que se refere a um título nobre, mas sim um voivoda, que é um termo para governador ou comandante militar nessa região. As condições na Valáquia eram bastante complicadas, com ameaças tanto internas quanto externas. Vlad enfrentou rebeliões e tentativas de usurpação do poder, enquanto também resistia a incursões otomanas. Seu reinado foi marcado por uma governança brutal e implacável, onde a punição era severa, e ele ganhou a alcunha de O Empalador devido à crueldade de seus métodos. Ele não criou o empalamento. Na verdade, acredita-se que esse método de tortura tenha surgido com os hunos, pois esse era o castigo mais cruel para os piores crimes possíveis junto a esses povos do leste europeu, tão quanto era a crucificação no Império Romano, tão quanto eram os vikings, com um método de tortura chamado Águia de Sangue, que se baseava em abrir a caixa torácica da vítima por trás e deixá-la pendurada. Existe uma lenda de que Vlad mandou empalar todos os mensageiros do sultão Mehmed por exigir que ele se tornasse vassalo do Império Otomano, deixando o sultão extremamente irado com esse ato de Vlad III. Agora que entendemos o contexto histórico em que Vlad Tepes viveu e governou, podemos apreciar ainda mais a complexidade da figura que inspirou Bram Stoker a criar o personagem Conde Drácula, e entender como essa figura sombria moldou a cultura pop. Vlad Tepes, cujo nome significa Vlad o Empalador, nasceu por volta de 1431 na Transilvânia, uma região que fazia parte do reino da Hungria naquela época. A palavra Transilvânia em romeno quer dizer além da floresta. Ele era filho de Vlad II, ou Vlad Dracul, que significa dragão em romeno, sendo um membro pertencente da Ordem do Dragão, que era uma casa ou uma família, devotos de São Jorge, composta por 24 nobres, e seu avô era um desses 24, cujo objetivo era defender a cristandade contra os avanços otomanos na região. Então, Drácula ou Dracúlia, que seria a palavra Dracul mais a palavra A, significa filho do dragão.
E com essa série de eventos tumultuosos em sua juventude, Vlad ascendeu ao trono da Valáquia. Em seu governo, Vlad acreditava firmemente no poder do Estado e na necessidade de manter a ordem e manter o controle do seu reino, a qualquer custo. E com isso, seu reinado tirânico e infame foi marcado através da punição cruel que aplicava aos criminosos e inimigos. Embora seu governo tenha sido marcado por essa crueldade, a partir do século XIX, Vlad também é lembrado como herói nacional, por seu esforço em manter a independência da Valáquia em meio a inimigos tão cruéis quanto ele. Sua determinação feroz e seu compromisso com a defesa de sua terra natal o tornaram uma figura complexa e controversa na história. Um dos aspectos mais intrigantes da história de Vlad Tepes é como sua figura sombria e suas ações brutais inspiraram uma das criações literárias mais icônicas de todos os tempos. Bram Stoker, o autor irlandês por trás desse personagem lendário, encontrou em Vlad Tepes uma fonte de inspiração que moldaria a literatura gótica e o gênero de horror para sempre. Em 1897, Bram Stoker publicou o seu romance Drácula, que contou a história do Conde Drácula, que era nada mais nada menos que um monstro imortal, sedento de sangue humano e somente isso, sem o lado do romantismo e aristocrático. Mas ao longo dos anos, por conta de outras obras também inspiradas nesse romance de Bram Stoker, tanto por parte de escritores como no próprio cinema, o Conde Drácula foi se tornando um personagem mais sedutor, mais romântico em suas histórias. E um dos mais conhecidos filmes é o Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. Stoker ficou fascinado por toda essa história de crueldade de Vlad e pelo ambiente sombrio da Valáquia medieval. Ele viu em Vlad a encarnação do mal e da brutalidade, e isso se refletiu no personagem do Conde Drácula, um vampiro que era tanto atraente quanto aterrorizante. Além de Vlad Tepes, Stoker também se inspirou em várias lendas europeias sobre vampiros e criaturas noturnas. Ele combinou essas influências para dar vida a Drácula, criando um ser que transcendia o medo do desconhecido e a atração pelo proibido. Uma outra figura histórica que também inspirou Bram Stoker na criação do personagem foi a condessa húngara do século XVI, Elizabeth Bathory, acusada por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido vinculados à sua obsessão pela beleza. Ela teria matado pelo menos 300 mulheres jovens para beber e banhar-se em sangue, acreditando que isso a manteria sempre jovem. Sendo assim, o romance de Stoker foi um sucesso imediato e lançou as bases do gênero da literatura de vampiros. Desde então, o Conde Drácula se tornou um ícone cultural, aparecendo em inúmeras adaptações, filmes, séries e outros meios de comunicação. Sua influência se estendeu além da literatura, moldando a cultura pop e perpetuando o mito do vampiro. Chegamos ao fim dessa história sombria e ao mesmo tempo fascinante de Vlad o Empalador. Sexta-feira passada postei um vídeo sobre as bruxas de Salem. Caso tenha interesse nesse conteúdo também, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like ou um dislike. É um gesto simples para você, mas é de extrema importância para o nosso canal. Lembrando de que seu comentário, sempre educado, também soma demais para todos nós. Então comente, compartilhe também com seus amigos. E é claro, se você é novo, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como esse. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.